Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de Introdução à Carcinologia. No módulo de hoje, nessa nossa aula, nós abordaremos sobre a carcinocultura, sobre o comércio de crustáceos. Até então, nós já estudamos vários conceitos sobre carcinologia e sobre os crustáceos propriamente ditos. Hoje, nós estudaremos o motivo pelos qual eles são mais conhecidos, que é o seu comércio na culinária. A fonte primária de alimentação dos quais os crustáceos são fornecidos é por onde a maioria das pessoas costuma conhecer esse grupo, sejam os camarões no alho e óleo, os camarões cozidos, lagostas ou caranguejos. Então, na alimentação é onde esses indivíduos costumam ser comumente mais famosos. A carcinocultura, trabalhando aí a palavra, o significado propriamente dito, é o nome dado à criação de camarões em cativeiro. Dandara, se é sobre crustáceos, por que você está enfatizando os camarões? Porque mundialmente, sobre cultivo de crustáceos, é mais rentável economicamente e mais viável você criar camarões do que criar outros tipos de crustáceos. Dandara, podemos cultivar caranguejos? Podemos, mas os caranguejos que nós costumamos comer, principalmente aqui no Brasil, são os caranguejos de mangue, onde não é tão viável assim economicamente fazer o cultivo desses indivíduos. Então, vamos dar o foco ao cultivo de camarões em cativeiro. Por que esse mercado é tão famoso, Dandara? Porque esses artrópodes, esses indivíduos, eles possuem um grande valor nutritivo proteico. E eles também são considerados iguaria mundo afora, são considerados produtos, artigos de luxo, artigos finos. Então, esses indivíduos eles também possuem uma facilidade de serem cultivados em uma larga escala, possuem uma resistência na criação em cativeiro, produzindo aí altos resultados, altas produções em quilos, em toneladas, o que acaba sendo bastante rentável e fornecendo aí um mercado crescente. Mercado crescente porque em tópicos mais à frente vamos falar por que é tão vantajoso assim se criar camarões. Focando no nascimento da carcinocultura e puxando para o Brasil atualmente, é interessante notar que os principais estados responsáveis pela produção de camarões aqui no nosso país são os estados do Piauí e do Rio Grande do Norte. Importante trazer esse enfoque, que são dois estados do Nordeste, porque falar sobre água no Nordeste e principalmente na região semiárida é uma questão bastante delicada. Mas o principal cultivo de camarões são em regiões litorâneas, sofrendo ações da maré e não afetando, não tendo a necessidade de corpos de água dulcícola. Assim, no surgimento da carcinocultura, historicamente, esse costume de criar camarões, ele teve a sua origem ali no Mediterrâneo, mais ou menos no século antes de Cristo, na Indonésia. Essa forma de cultivo de camarões, ele teve surgimento de forma bastante artesanal e amadora, como uma cultura de subsistência. Eles tentavam cultivar a população que morava aí às margens de rios que desaguavam dos oceanos, costumavam cultivar esses camarões de forma de sobrevivência. Esses pescadores costumavam cultivar tanto fases adultas dos camarões como as suas fases larvais. Já conversamos em aulas passadas que em ciclos de desenvolvimento desses crustáceos, nós temos a formação de larvas, de megalopas, indivíduos juvenis, indivíduos adultos. Então, já tinha aí tanto o cultivo de formas adultas como de suas próprias fases larvais. Essa forma de cultivo, lá na Indonésia, nos primórdios do surgimento da carcinocultura, era feita de forma bem amadora, onde eram construídos manualmente por pescadores, sem qualquer tipo de respaldo técnico, uns viveiros, diques de terra batida, para drenar a água que vinha com a força das marés, podendo aí cultivar esses indivíduos e afastar seus predadores, separando ali os camarões dos peixes, o que era a principal dificuldade para a produtividade desses organismos. Atualmente, chegando aqui a nível de Brasil, o projeto de carcinocultura, de cultura de camarões, teve início no estado do Rio Grande do Norte em 1973, através do Projeto Camarão. Literalmente, Projeto Camarão.
A carcinocultura no Brasil, ela é feita de 3 fases. Na primeira fase, mundialmente, era muito produzido a venda de camarões pela espécie Pinaeus japonicus. Então, o que foi que as pessoas pensaram? Se é uma espécie que ela consegue ser produzida a nível mundial, muito vantajosa economicamente, por que não trazer para cá? Foi a primeira tentativa de cultivo aqui no nosso país, onde tentaram cultivar essa espécie na faixa litorânea, na zona ali do mar. Porque no Rio Grande do Norte estava passando por uma crise nas salinas, onde muita gente estava sendo desempregada. Então eles construíram esses diques, tentando cultivar aí o camarão. Todavia, essa espécie ela não se adaptou ao regime de chuvas da costa litoral brasileira, o que nos leva à segunda fase desse projeto Camarão e à segunda fase da carcinocultura no Brasil propriamente dita. Tentamos utilizar uma espécie exótica, o que não deu certo, porque ela acabou, por N razões, não se adaptando ao regime de chuvas, à salinidade, alterações no pH do ambiente, etc. Então, foi pensado, tentamos uma espécie exótica, não deu certo, porque não utilizamos espécies nativas aqui do Brasil. Então, foram utilizadas principalmente 3 espécies: a Pinaeus subtilis, Pinaeus schmidt e Pinaeus brasiliensis. Todavia, essa nova fase do projeto Camarão, ela também foi barrada por conta da inexistência de alimentos balanceados, rações adequadas para esses animais em cultivo. Uma ausência de uma tecnologia de manejo apropriada, o que acabou aí inviabilizando a criação comercial dessas espécies. O que teve um problema não foi o desenvolvimento das espécies em si, mas sim problemas técnicas do tempo. Não tinha tecnologia necessária ainda, não tinha um estudo mais adequado de como cultivar esses organismos na costa litoral brasileira. Era a segunda fase da experiência de introdução desse comércio aqui no país. Mas não deu certo, o que acabou passando para a terceira fase. Após várias tentativas, uma espécie exótica primeiramente, espécies nativas e por fim trouxeram uma espécie exótica novamente. Essa espécie, ela conhecida do Pacífico, a Lithopenaeus vanamei, ela se caracteriza por sua boa capacidade de adaptação às mais variadas condições e locais de cultivo, o que contribuiu aí para elevar essa espécie à condição de principal espécie cultivada na carcinocultura brasileira. O domínio e a finalização, a inserção dessa cultura como um mercado potencial no Brasil se deu a diversos fatores, mas principalmente a um domínio do ciclo reprodutivo dessa espécie. Nós tínhamos muita dependência de exportação de larvas. Nós precisávamos trazer fases larvais dessa espécie para serem cultivadas no Brasil. Quando nós dominamos essa criação de fases larvais, acabou criando uma independência, uma autossuficiência e consolidação aí dessa tecnologia em cativeiros brasileiros, o que acabou aí avançando as exportações do nosso país, dados a esses fatores bastante favoráveis. Nós conseguimos aí escolher uma espécie que estava adaptada às nossas condições, a se reproduzir em larga escala, a possuir um ciclo reprodutivo curto, se reproduzir rapidamente, atingir tamanhos interessantes de serem vendidos comercialmente. Nós finalmente conseguimos tecnologia suficiente para um manejo adequado, conseguimos formalizar orientações técnicas de como perpassar os conhecimentos, de como criar esses camarões, desenvolvemos tecnologia de engorda através de rações finalmente viáveis para esses organismos e, mais uma vez, a independência da produção de pós-larvas. Todos esses fatores finalmente consolidaram a técnica de cultivo de camarões aqui no nosso país. Nós temos diversas importâncias econômicas do porquê se cultivar camarões no território brasileiro. Principalmente porque é uma produção do setor primário, uma produção de carne, que não depende de chuvas. Como são organismos cultivados ao longo da faixa litoral do Brasil, o abastecimento desses tanques deve-se principalmente às ações de maré.
Então, não é uma atividade que vai influenciar diretamente corpos hídricos e lençóis freáticos pela demanda de abastecimento desses tanques. E também esses organismos, eles são animais muito utilizados na culinária, tanto brasileira como exterior. Mais uma vez, eles são considerados organismos, artigos de luxo, iguarias finas e etc. E também são espécies que são utilizadas no aquarismo. Nós temos pessoas interessadas na criação desses indivíduos. Porém, todavia, entretanto, nós sabemos que as atividades humanas nenhuma são isentas de impactos ambientais. Na introdução do mercado brasileiro de cultivo de camarões, nós vimos nessas três fases que nós passamos por espécies exóticas, que não funcionou com a Penaeus japonicus, a utilização de espécies nativas, que não funcionou, e por fim, na terceira fase, a utilização de uma espécie exótica, novamente, que consolidou o Brasil como um mercado potencial de produção de camarões. Porém, nenhuma introdução de espécie exótica ela sai isenta de culpa. E não foi a última vez que uma espécie exótica foi introduzida no mercado no comércio brasileiro. Ocorreu uma tentativa de introdução do camarão Macrobrachium rosenberg. Todavia, o comércio de camarões no Brasil tinha se dado apenas na costa, no litoral, ali na praia, em água salgada. Tentaram trazer essa espécie, que é um organismo de água doce. Todavia, essa espécie ela foi apresentada ao mercado consumidor de uma forma totalmente inadequada. Esse organismo é popularmente conhecido como a espécie do camarão gigante da Malásia. Então, a mídia ela introduziu esse termo na ocasião de criar uma expectativa de um negócio grande e rápido com um amplo retorno financeiro, o que incentivou muitas pessoas despreparadas a cultivarem essa espécie sem uma devida orientação técnica, favorecendo aí a criação de forma inadequada, o abate de forma inadequada, o que frustrou muitas pessoas e acabou liberando essa espécie para o habitat brasileiro, onde, por ela ser uma espécie exótica, ela não possuía predadores naturais, uma espécie que conseguiu se adaptar rapidamente aos corpos hídricos brasileiros e a competir com outras espécies nativas. Nós sabemos que quando a espécie exótica é introduzida em um habitat que não é o seu, ela tem o potencial de desregularizar todo o funcionamento de uma cadeia ecológica, de uma teia trófica, de um ecossistema, e de até ocasionar a extinção de algumas espécies nativas, de competir com outros camarões até extinguir outras espécies. Não só de camarões, mas também afetando o restante do ciclo ali da cadeia ecológica, podendo ocasionar extinções de outros indivíduos de outros filos. Dessa mesma forma, como os consumidores eles estavam levados a essa ideia que comprando essa espécie estariam comprando camarões de grande porte, não foram avisados na questão deles serem camarões de água doce e terem um nível de produção diferente dos organismos de água salgada e até mesmo diferenças palatáveis. Os consumidores relatavam que não estavam gostando do gosto desse camarão por ser um indivíduo de água doce. Então, o comércio brasileiro não estava preparado para a produção devida, porque tinha uma expectativa por ser o camarão gigante da Malásia, esperavam uma rápida produção em larga escala, com um N amostral imenso e grandes toneladas de indivíduos a serem comercializados. Não tinham instruções técnicas de como lidar com essa espécie, não tinham instruções culinárias de como lidar com a textura da carne, um preparo devido, e isso levou à rejeição do produto por parte do consumidor final. Então, os produtores de Macrobrachium rosenberg enfrentaram aí um mercado nada apto para essas espécies, principalmente nas regiões litorâneas, onde o mercado do camarão é muito forte, mas é o camarão marinho. Os impactos ocasionados por essa atividade não são restritos apenas à introdução de espécies exóticas. A criação dos camarões em cativeiro, essa construção desses diques, ele vai ocasionar aí uma pressão sobre diversos ecossistemas. Mesmo sendo camarões criados no litoral brasileiro, não possuindo aí nenhum tipo de relação com a água do Cícola para abastecimento e higienização, acaba ocasionando uma pressão sobre os ecossistemas estuários e de manguezais,
porque de uma forma ou de outra precisa se destruir uma parte dessa área para poder construir os tanques. Então isso acaba impactando, diminuindo esses ambientes de manguezais, onde nós sabemos que os manguezais eles são os principais responsáveis por reter a força das marés e os impactos das ondas. Isso acaba afetando todo o funcionamento de uma costa marinha, avançando cada vez mais as marés, mesmo com os tanques de abastecimento. O que acontece quando a água ela transporta de um tanque para o outro? Essas espécies são liberadas, espécies exóticas invadem novos habitats e todo um desequilíbrio do ecossistema é ocasionado. Para a criação desses tanques, na alimentação principal desses organismos ocorre através de rações. E essas rações, elas liberam efluentes na água. Quando a maré enche esses tanques liberam aí toda essa concentração desse material que veio dessas rações. Rações muito nitrogenadas acabam eutrofizando o ambiente onde elas são descartadas. E isso acaba também afetando água doce, ocorrendo a salinização dos lençóis freáticos. Essa água, em algum momento, vai parar nos lençóis freáticos. E nós sabemos que a maioria dos empreendimentos no Brasil não são devidamente tratados. E isso também acontece com a carcinocultura. Nós temos ambientes onde a água que sai desses tanques não são devidamente tratados, são liberados de todo e qualquer jeito, e isso acaba afetando os lençóis freáticos. Indo para outro tópico do comércio de crustáceos, vamos sair um pouquinho da culinária e vamos conversar sobre os principais tipos de crustáceos que são utilizados no aquarismo. Até agora nós falamos sobre camarão, mas nós temos outras espécies, outros tipos de crustáceos que são explorados no aquarismo. Nós temos pessoas interessadas na criação desses indivíduos, dos crustáceos, como pets não convencionais. E esse é um mercado de pet cada vez mais crescente. Por quê? O aquarismo já vem sendo explorado há alguns anos em território brasileiro, mas os crustáceos agora que estão sendo introduzidos ali nessa cultura de criar aquários, sejam eles marinhos ou de água doce. E algumas dos principais bichinhos que são comercializados, nós temos dentre eles os caranguejos. Nós temos o caranguejo violinista, popularmente conhecido como caranguejo violinista ou chama-maré. Por que eles são chamados de chama-maré? Qual a espécie dele, Dandara? Esse nome popular pode ser atribuído a diversos tipos de caranguejos. Eles apenas precisam ter uma heteroquilia, já conversamos sobre isso, e já demos exemplos de caranguejos violinistas em aulas passadas. O pessoal gosta bastante dessa movimentação que essas espécies fazem, dessa sua quela supertrofiada, hipertrofiada, dessa heteroquilia sensacional, essa diferença de uma quela para outra. Nós já sabemos que esse comportamento ele se deve à atração de fêmeas ou até a disputas territoriais. Então, nós, seres humanos, achamos engraçadinho esse movimento que os caranguejos ficam fazendo de chamar a maré. São caranguejos de água salobra, então são de aquários que devem estar adaptados ali ao pH dessa espécie, no seu habitat natural, e são mundialmente comercializados, porque são indivíduos que têm uma vasta distribuição no mundo afora, e o pessoal acha muito bonitinho. Eu também acho muito bonitinho eles, tanto em tamanho, porque eles costumam ser pequenininhos, não costumam ficar maiores do que a palma de uma mão, como dessa movimentaçãozinha característica deles. Eu acho eles fofinhos. Um outro grupo, que também é muito explorado como pets inconvencionais, são as lagostas filtradoras, principalmente dessa espécie, a Artia gabonensis. Por quê? Elas são lagostas que conseguem atingir aí tamanhos razoáveis, tamanhos médios, mais ou menos da palma de uma mão. E elas podem ter diversas colorações, desde azul brilhantes até colorações mais vermelhas e laranjas clássicas, como as pessoas costumam conhecer mais sobre as lagostas. E elas são famosas por possuírem essas cerdazinhas, essas brânquiazinhas no final das suas patinhas. Então, o pessoal gosta bastante de criá-las porque dizem que elas filtram o ambiente, filtram o seu aquário. São lagostas, são organismos de
habitats marinhos, então é preciso ter um aquário marinho para poder cultivar e criar esses bichinhos. Eu acho eles bem simpáticos, eles ficam balançando esses lequezinhos bonitinhos pelo aquário e não são espécies consideradas agressivas nem territorialistas. Um outro grupo são camarões, mais uma vez, os camarões são muito explorados pelos seres humanos. São os camarões cristais vermelho, a espécie Caridina cantonensis. Essa espécie, ela é tão explorada pelos seres humanos comercialmente, tão bem explorada, que o ser humano já consegue manipular geneticamente qual a cor e qual o padrão de cor é mais interessante para ele. Se eu quisesse uma espécie toda vermelha, eu consigo manipular geneticamente até ele ficar todo vermelho. Quero uma espécie toda branca, eu consigo. Eu quero uma espécie com 3 colunas brancas e 4 pintinhas em cada coluna. Eu consigo fazer isso, de tão explorada comercialmente e geneticamente que essa espécie é. Eles não possuem apenas essa coloração branca e vermelha. Temos outras cores, temos azul, amarelo, mas o que é mais explorado e o que é mais interessante comercialmente são os chamados cristais vermelhos. Se vocês forem dar uma olhada na espécie Caridina cantonensis, ela tem vários tipos, várias subespécies, várias especiações com diferentes cores e morfótipos e características morfológicas, advindas aí de uma ampla exploração comercial e ampla manipulação genética em características que os seres humanos acham mais agradáveis para vender. Um outro grupo, que também é bem popular nos interessados em aquarismo, são os criadores de caranguejos ermitões, os paguros, dependentes de conchas, que nós já conversamos sobre como os ermitões foram condenados pela evolução a viver de casas de aluguel. Uma espécie que é bastante comercializada, principalmente na internet, é o Calcinus tibicen. Por que, Dandara, que o tibicen, o coitado, é tão comercializado? Primeiro porque ele é a única espécie do gênero Calcinus que ocorre no Brasil. Então, toda vida que vão vender um ermitão, vendem o Calcinus tibicen. Ele é um carinha muito simpático porque ele apresenta essas duas cores, essa coloração mais verde e essa coloração mais vermelha. E é uma coloração bem viva. E ele fica todo charmosinho para fora da concha. E quando se retrai, ele tem a característica de cobrir a abertura da concha com a sua quela maior. Então, ele é muito simpático e muito fofinho. Ele não consegue atingir tamanhos tão grandes, não consegue ficar maior que a metade de um dedo. Mas eles são muito simpáticos. São organismos marinhos, então você vai precisar de um aquário marinho e de fornecer conchas para os coitados, para eles ficarem fazendo esse comércio de conchas e viverem trocando aí a sua casinha de aluguel. Finalizando o tópico dos principais crustáceos que são vendidos no aquarismo, vamos para o nosso último tópico dessa aula, que são sobre os crustáceos parasitas. Nós estamos falando sobre crustáceos que têm uma influência e um valor comercial, de certa forma. Nós temos crustáceos interessantes na alimentação, na culinária, na economia, crustáceos pets, crustáceos que vão estar aí movimentando a economia de certa forma. E nós também temos crustáceos parasitas que vão afetar a produção e os setores de outros tipos de animais. Nós temos crustáceos que são parasitas de peixes e são muito interessantes porque eles são considerados como pragas em aquiculturas, em criadores de peixes, em pisciculturas. Nós temos o peixe comedor de língua, o Cimotoa exígua. Nós já falamos brevemente sobre esses organismos em aulas passadas. Eles são crustáceos isópodes que têm a característica de, quando encontram um predador, se acoplam em sua língua, comem a língua, ela fica atrofiada e eles substituem a função da língua no peixe. Dandara, eles matam o peixe? Eles não chegam a matar o peixe, uma unidade de parasita. Por quê? Porque essa é a única espécie de parasita que efetua 100% a substituição de função de órgão. Ele chega no peixe, ele come a língua do peixe e ele substitui a função da língua do peixe. Então ele fica ali, o peixe fica comendo e ele fica comendo ali o que cai na boca, fazendo a função de língua. Enquanto tiver só um, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem.
O problema é quando essa galera quer se reproduzir, podendo ficar 1, 2, 3 ou até mais parasitas na mesma boca do peixe, o que acaba aí dificultando a entrada de alimentos para o peixe e ele acaba ali definhando, morrendo de fome, de desnutrição. Só que essa galera, os crustáceos, eles são muito sabidos. Nós sabemos que parasitas são organismos altamente adaptados ao ambiente onde eles estão e às condições em que eles vivem. Então, quando os peixes morrem, eles morrem também? Não, muito obrigado. Eles passam mais um tempinho ali enquanto conseguirem se alimentar e partem para outro peixe. O interessante dessa galera é que existe uma diferenciação entre o parasita macho e o parasita fêmea. O parasita ele entra no corpo dos peixes pelas brancas e vai se agarrar à base da língua do animal. A fêmea ela vai se agarrar à língua e o macho vai se agarrar às guelras, logo atrás da fêmea. A fêmea, em tamanho, morfologicamente, é consideravelmente maior do que o macho, mas eles ficam ali, os dois, pertinho um do outro. A fêmea agarrada à língua e o macho agarrado às guelras. Então, como já discutimos, ele é um parasita que vai substituir a língua se ligando aos músculos. Nós também temos os parasitas famosos piolho de peixe. Nós temos espécies do gênero Argulus e do gênero Dolops. Piolho de peixe e olho de peixe também. Por que piolho de peixe, Dandara? Porque nós temos parasitas que ficam na cabeça e também temos parasitas que ficam ali entre as escamas desses peixes. Eles são hospedeiros intermediários porque os peixes não são seus hospedeiros finais. Eles podem contaminar outros tipos de organismos no tanque aquático e podem também contaminar seres humanos. O interessante desses peixes para a piscicultura em si é porque, além de parasitar esses organismos, apenas pelo fato de eles estarem acoplados nos peixes, eles podem danificar outros peixes dentro ali do tanque. Porque, como eles ficam meio externos, o peixe vai tentar se livrar desse parasita. Ele pode acabar batendo em outras espécies, machucando, roçando, impedindo a reprodução e até mesmo a alimentação dessa galera. É importante conhecer os crustáceos parasitas de peixes para que se saiba qual o devido tratamento que esses organismos vão levar. Porque muitas vezes os piscicultores não têm conhecimento de que estão lidando com crustáceos parasitas e podem tentar tratar outros tipos de doenças. Podem tentar tratar doenças ocasionadas por vermes ou por outros grupos de animais, o que acaba não funcionando e perdendo uma grande população desses organismos. Fechando a nossa parte de crustáceos parasitas, não temos só crustáceos do mal, também temos crustáceos utilizados como bioindicadores. Dandara, o que faz uma espécie ser bioindicadora? Não temos só crustáceos para isso, mas bioindicadores são todos os organismos que podem ser utilizados como parâmetros na avaliação de impactos causados pelas atividades humanas nos ambientes aquáticos. Ou seja, são crustáceos onde eles possuem um limite de tolerância. Esses limites podem ser limites altos, onde eles podem tolerar diversas ocasiões do meio ambiente, podem viver num canal, podem viver no rio Tietê, e eles estão lá. Bem, muito obrigado. Estou aqui, estou crescendo, estou me alimentando, estou reproduzindo, estou gerando filhote, estou de boa. Agora, nós temos indivíduos que têm condições ali ambientais mais específicas, onde eles não toleram tanto estresse assim do ambiente. E isso significa que a presença desses organismos naquele corpo aquático induz que aquele ambiente é um ambiente bem preservado, só pela existência desses organismos. Então, eles são excelentes ferramentas de avaliação ambiental para predizer se uma área está ocupada ou não. E até mesmo predizer se aquela é uma área que merece ser preservada ou não. E com exemplos de organismos de crustáceos bioindicadores, porque os crustáceos são sensacionais, sou uma grande defensora dos crustáceos. Eles conseguem fazer tudo, inclusive indicar como estão as condições do ambiente. Como representantes disso, nós temos indivíduos do gênero Aegla, caranguejozinhos anomuras de água doce. Nós temos o Maria Farinha, chamado popularmente de Maria Farinha, e a espécie Ossipode quadrata. Esse caranguejinho muito simpático que vive ali na faixa de areia
das praias, onde não tolera muitas poluições. E nós temos também os tatuíras, os emerita brasilienses. São caranguejinhos anomuras também, falsos caranguejos, que eles têm a capacidade de escavar e se esconder debaixo da terra, onde a maré bate, onde recebe as ações das ondas, eles escavam, se escondem e possuem nas suas antenas filtros, onde eles ficam filtrando partículas do ambiente e trazem para a boca. Eles têm patinhas altamente adaptadas à escavação e a se esconder na terra. Então, são apenas alguns dos exemplos. Nós temos organismos bioindicadores tanto do ambiente do ciclo como do ambiente marinho em suas mais diversas faixas, tanto na faixa primordialmente de terra, como já na faixa de arrebentação de ondas. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês até aqui. Consultem o material que nós enviamos para vocês e acessem aulas anteriores que podem fundamentar os conhecimentos de vocês até aqui. Estou disponível para retirada de dúvidas e muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez.